Olá, eu sou o Luiz e você está ouvindo mais um episódio do Ecos do Marajó. Hoje a gente conversa com Kildre Pantoja, pesquisador que desenvolve trabalhos ligados ao território marajoara, aos conhecimentos tradicionais e também ao desenvolvimento sustentável. Bom, Kildre, seja muito bem-vindo ao Ecos do Marajó. Para começar, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, fale um pouco de onde você vem, as suas influências que te levaram até essas pesquisas e aos trabalhos que você desenvolveu, essa trajetória sua. Oi Luiz, obrigado pelas boas-vindas. Primeiramente queria agradecer ao convite, né? Eu acompanho o Ecos do Marajó, sempre escuto, sempre é muito rico para mim, né? Conhecer mais sobre o Marajó, sobre as pessoas que atuam aqui, sobre os marajoaras. Então eu acho que antes de qualquer coisa, dizer meu muito obrigado mesmo pelo convite, por achar que eu posso agregar aqui com o projeto. Bem, me apresentando a todos os ouvintes aí, meu nome é Kildre Pantoja Rodrigues, né, como você já disse. Eu nasci em Belém do Pará, mas a minha vida toda eu vivi, né, e fui criado nessa ponte fluvial entre a capital e a comunidade de Joanes, né, que é uma vila de pescadores no município de Salvaterra. Apesar do meu avô ser de Soure, né, foi criado ali próximo à Vila do Pesqueiro, meu avô Inácio Pantoja. Mas a gente, né, a parte basilar da minha família, que atualmente mora toda lá na Ilha do Marajó, em Joanes, meu pai, minha mãe, irmã, sobrinha. A gente tem essa ligação mais forte com a Vila de Joanes. Bem, então como eu disse, né, eu cresci ali, as minhas origens são divididas entre a vila e o bairro da Sacramento, em Belém. E essa vivência toda, né, como eu expliquei, essa ponte fluvial na qual eu cresci, foi a mais forte influência que eu tive assim para minha vida e nas minhas escolhas, né? Em relação a tudo que me trouxe aqui, é o que eu vou falar, também tem um fato muito importante, que é o fato de eu ter sido designado como pajé ainda com 7 anos de idade, né? Lá na Vila de Joanes, pela Dona Emília, que era uma curandeira que já faleceu, mas que me confirmou como pajé, né? Ela também praticava pajelança caboclo. E depois que ela faleceu, eu passei a ser preparado pela pajé Rochita, lá de Soure, que é quem me acompanha e me prepara até hoje. Então eu acredito que essas duas coisas, né, que é o meu território e essa constante travessia, né, entre epistemologias diferentes, uma de uma comunidade tradicional na Ilha do Marajó e outra da periferia da capital, e o fato também da pajelança são as maiores características que eu tenho para as minhas escolhas atualmente. E em todos os sentidos, né? Tanto no que diz respeito às minhas escolhas acadêmicas, quanto no que diz respeito às minhas escolhas profissionais também, né? Hoje eu atuo no Ministério do Meio Ambiente, como coordenador geral de gestão socioambiental na Secretaria de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável. Então, para mim é muito caro, muito importante eu estar nesse lugar, estar desenvolvendo, né, e atuando com políticas públicas para os territórios tradicionais do país, no que tange a gestão socioambiental desses territórios. Então, o fato de eu ser pajé, o fato de eu ter sido criado nessa ponte fluvial, vendo as diferenças entre o tratamento das pessoas da capital e de territórios tradicionais, ou a diferença de oportunidades, né, e de serviços públicos para essas duas comunidades, apesar ainda de ser uma comparação referente à periferia da capital, mas é muito importante para mim todo o meu caminhar para conseguir e saber da importância
de estar onde eu estou hoje, tanto dentro da academia, fazendo um doutorado em desenvolvimento sustentável, quanto na minha atuação profissional no Ministério do Meio Ambiente. Legal, Kildre. E no seu mestrado você pesquisou sobre a propriedade intelectual como instrumento de etnodesenvolvimento na região de Soure e de Salvaterra também. Quais foram os principais aprendizados dessa pesquisa que você pode compartilhar com a gente? Pois é, né, Luiz? Assim, a minha pesquisa de mestrado, ela vem muito nisso que eu falei na pergunta passada que você me fez. Por eu estar nessa constante travessia entre a metrópole, né, a capital, e uma comunidade tradicional, muito do que se passou na minha cabeça e das influências que eu tive foi para entender algumas coisas que na minha cabeça não faziam sentido. E uma delas era a minha comunidade, né, a Vila de Joanes, ela carecer de tanta coisa, ao mesmo tempo que era tão rica em conhecimento, em cultura, né? E muitas vezes também uma coisa que me tirava muito do sério na minha adolescência era ver marcas, né? Ou então outros tipos de iniciativas empreendedoras que se utilizavam da cultura marajoara e esses ganhos, né? O que as receitas, o dinheiro que era mobilizado por essas coisas não voltava para o Marajó. E isso eu não entendia. Então, depois que eu fiz minhas primeiras graduações, né, que foi administração e direito, e parti para o mestrado, eu resolvi pesquisar justamente isso. Como a legislação brasileira, como o arcabouço jurídico brasileiro, ele protegia essas comunidades e principalmente os conhecimentos, né, a cultura e toda a sabedoria que vinha dessas pessoas que moravam nesses lugares. Então, por isso que a minha pesquisa foi sobre a propriedade intelectual, né, que é o ramo do direito, que ele vai tutelar sobre os saberes, as ideias, os conhecimentos, e a relação disso com o etnodesenvolvimento, que é um desenvolvimento pensado a partir de premissas étnicas, né, da autorregulação das próprias comunidades que habitam determinado território. E aí eu fiz o casamento entre esses dois conceitos na minha dissertação de mestrado, que eu queria entender quais eram as falhas do arcabouço jurídico brasileiro, ao mesmo tempo que eu queria saber quais eram as ferramentas que podiam ser utilizadas para fortalecer e proteger os conhecimentos dessas populações. E tomei como locus de pesquisa, obviamente, o Marajó, né? A região intermediária ali de Soure e Salvaterra, que era justamente aquilo que me fazia pulsar, né, enquanto ser humano, a minha cultura, a minha forma de olhar o mundo, né, a minha cosmopercepção, e também onde eu enxergava que essa legislação que deveria proteger essas pessoas e ajudar de alguma forma no desenvolvimento desses espaços não chegava, não era aplicada, né? Então, quais foram as grandes contribuições, né, de pensar isso? Primeiro, eu tenho uma grande contribuição que para mim eu coloco uma grande contribuição, que foi o fato de eu ter me deparado com a falta de informações, a falta de pesquisa, a falta de dados referentes ao nosso território. E uma dos produtos que surgiram da minha pesquisa de mestrado foi justamente um atlas, um conjunto de mapas que falavam, né, mostravam de forma, através de técnicas de geoprocessamento, informações sobre o nosso território. Então, onde estão as comunidades quilombolas, quais são as unidades de conservação do território, quais são as limitações, né, geográficas desse território. Tem também mapas sobre a bacia hidrográfica. Então, todos esses conhecimentos, que eram conhecimentos que eu precisava ter durante a minha pesquisa, eles não existiam.
e através de uma parceria com o LARC, que é o Laboratório de Análises Cartográficas da UFPA, eu consegui desenvolver um conjunto de mapas que depois virou esse produto, que foi o mini atlas dessa região, né, da região imediata de Soura e Salvaterra. Além disso, eu tive a minha dissertação de mestrado, que acabou por se tornar um livro, né? Mas qual foi a grande conclusão, né? Além das brechas e dos problemas que tem na legislação, eu vi que existiam instrumentos, ferramentas da propriedade industrial que poderiam ser utilizadas para desenvolver, né, esses conhecimentos e protegê-los também, como indicações geográficas, tanto de denominação de origem quanto indicação de procedência, que são dois tipos diferentes de indicação geográfica. A questão também de entender, né, como funcionariam marcas coletivas, marcas de certificação para esse território, que são elementos, são ferramentas da nossa legislação de propriedade industrial que conseguem, de alguma forma, proteger, tutelar e pensar estrategicamente iniciativas, né, para fortalecer esses conhecimentos. Então, a minha pesquisa de mestrado ela foi muito interessante, muito rica para mim, dentro desses dois aspectos, né? De eu ver que as políticas públicas e os instrumentos não chegam no território, ao passo também de eu ainda no momento de pesquisa identificar que muito ainda se precisa fazer para a gente ter informações sobre o território, sobre as pessoas que moram ali e sobre toda a natureza, né, o meio ambiente que circunda esses espaços. Agora, Kilde, tem uma ferramenta muito interessante que eu já tive a oportunidade de conferir, que é fruto da sua pesquisa também, que é o Mini Atlas Marajoara, que dialoga diretamente com o território, com a identidade e com o conhecimento. Como surgiu esse projeto e quais são os principais objetivos dele? Bem, como eu bem falei, né, o Mini Atlas ele surgiu de uma necessidade no momento da pesquisa, de eu não conseguir encontrar informações e principalmente informações geoprocessadas, né, mapas que me indicassem a localização de algumas coisas ou que me trouxessem dados para eu poder pensar, né, estratégias de aplicação da legislação no território. E aí, como eu não tinha esses dados e ao mesmo tempo eu precisava dos mapas para demonstrar o que eu estava afirmando, eu e meu orientador, né, de mestrado na época, o professor André Cotrim, a gente procurou o LARC, o Laboratório de Cartografia da UFPA, que na época era ligado ao NUMA, né, que é o Núcleo de Meio Ambiente, onde eu fiz o meu mestrado. Então a gente foi atrás deles e assim, sentou junto e falou, ó, vamos tentar construir esses mapas, eu trago as informações, eu vou para campo e aí a gente constrói esses mapas em conjunto. E aí o pessoal do LARC topou e os mapas foram surgindo, né? E para mim isso foi muito especial e muito importante porque foram mapas tão inéditos, né, e tão importantes que a gente formou esse mini atlas que foi publicado como livro digital e que foi deixado em formato aberto, né, justamente para as pessoas poderem utilizar, não passarem pelo que eu passei, que era não conseguir essas informações e acesso a esses mapas. Então a gente enviou para a Secretaria de Educação dos municípios envolvidos, né? Através de WhatsApp também a gente mandou o PDF para muita gente da comunidade. E eu, nesses anos que se passaram, né? Desde 2022, que foi quando foi publicado, até hoje, eu tenho recebido assim muitas, mas são muitas mesmo pessoas falando que utilizaram o mapa, ou então chegando notificação para mim de que eu fui citado, né? E aí quando eu vou lá ver, referente ao mapa. Então é muito legal saber que um produto da nossa pesquisa, ele é utilizado para fomentar ainda mais conhecimento, né, sobre o nosso território.
Então eu fico muito feliz, assim, é uma das coisas dentro da minha carreira acadêmica, né? E como pesquisador que mais me orgulho. Muito interessante. E também, agora falando mais atualmente, né, você no doutorado em desenvolvimento sustentável, você pesquisa a relação entre patrimônio cultural e desenvolvimento sustentável, um tema super atual, né, numa perspectiva pluriepistêmica. O que você pode compartilhar com a gente também sobre essa pesquisa? Nossa, é o que eu estou me debruçando atualmente, né? Justamente essa pesquisa que traz essa relação entre a cultura e o comportamento de povos e comunidades tradicionais e o que a gente entende por desenvolvimento sustentável. Essa minha pesquisa de doutorado, né, ela parte de um pressuposto que muita gente tem falado atualmente, que é estamos, né, numa crise climática e numa crise mundial, né, tanto ambiental, civilizatória, no sentido de que a gente precisa reaprender a produzir, a consumir, porque os limites planetários, né, já foram ultrapassados e a gente não sabe mais como é que a gente consegue conviver em harmonia com a natureza de maneira sustentável. E aí muito se debruça, né, sobre a vivência de povos e comunidades tradicionais, né? Muito se fala, precisamos aprender com povos e comunidades tradicionais. E eu sou totalmente de acordo, né? Mas existe uma coisa que as pessoas empacam muito, que é por que esses povos e comunidades tradicionais eles são sustentáveis. A gente consegue perceber isso, né, através da análise territorial e da história, mas a fonte disso, a gênese disso, ainda é um pouco que uma incógnita. E aí eu resolvi pesquisar isso, pesquisar porque essa forma de agir, de ser e estar, né, no planeta das comunidades tradicionais, ela é tida como sustentável. Então eu me debrucei, né, primeiramente na biologia comportamental de dois biólogos colombianos chamados Maturana e Varela, que eles têm um conceito que foi forjado em 1995 por eles, que é o conceito de enação. Eles dizem que a enação é o surgimento do conhecimento a partir da interação do indivíduo, né, ou da sua coletividade com o meio que o circunda. Então eles dizem que a partir da observação daquele meio, daquele ambiente, se desenvolve uma cognição, né? E aí o homem, no caso o indivíduo, né, ele vai agir de acordo com a dinâmica daquele ecossistema. E aí, quando eu me deparei com esse conceito, eu falei, nossa, isso é o conhecimento tradicional. Exatamente como as comunidades tradicionais, elas operam, né? Se a gente nasce no território, o nosso conhecimento, a forma como a gente vai agir, né, os nossos saberes, eles vão surgir, não só surgir, como também se modificar durante o tempo, a partir da observação e da interação com a natureza, com o meio ambiente que nos circunda. Então, é por isso que um pescador sabe qual é o período de defesa de determinado peixe, sabe aonde é que determinado peixe está, quando ele pode tirar esse peixe, com qual planta a gente consegue plantar determinado outro tipo de leguminosa, quais são os tempos de cada fruta, qual é a palha que a gente pode tirar para fazer o teto da cozinha ou o teto da sala da casa. Esse tipo de conhecimento é um conhecimento que ele surge a partir da convivência e da interação com a natureza que nos circunda, né? Em outras palavras, é o conhecimento inativo, que nasce a partir da enação, que é esse conceito de Maturana e Varela que eu trouxe. E aí eu caso esse conceito, né, e essa vivência no território com outro conceito de um pensador brasileiro que eu gosto muito, né, o Antônio Bispo dos Santos, ou Nego Bispo, que é o conceito de biointeração, que em outras palavras é exatamente a mesma coisa que eu acabei de te conceituar. É essa forma de
das comunidades tradicionais agirem, viverem e pensarem de acordo com o ecossistema onde elas estão inseridas, né? De acordo com o território e com as dinâmicas daquele território. Então, todo o nosso conhecimento, ele é um conhecimento biointerativo. É um conhecimento onde o ser humano ele é visto e posto como parte da natureza e não fora dela, né? A gente não enxerga um rio, não enxerga uma floresta como um objeto onde a gente pode extrair os bens que a gente quer, mas se entende que ele tem uma relação de reciprocidade com aquele lugar, com aquele território, e muitas vezes, dependendo até da cosmovisão espiritual daquela comunidade, numa relação mesmo que espiritual, né? Uma relação de codependência mesmo. Então, eu comecei a estudar essa relação a partir do conceito de nação e de biointeração para falar, não, a minha pesquisa ainda está sendo desenvolvida, né? Mas está caminhando para dizer que a sustentabilidade ela não é algo que a gente busque, né? Ela é algo que a gente vive. Então, as comunidades tradicionais elas têm um pensar e agir dentro do que se considera sustentável, não é porque elas buscam isso, mas sim porque elas vivem isso. A gente a todo momento se coloca enquanto natureza, e ao se colocar enquanto natureza, a gente também está ali a todo momento fortalecendo a perpetuação da gente. Se somos natureza, a gente precisa viver em conformidade com os ciclos ecossistêmicos da própria, né? Show, Kildre, muito interessante mesmo a tua pesquisa, parabéns. Para encerrar, as suas considerações finais. Nossa, Luiz, bem, para falar sobre as minhas considerações finais e resumir um pouco de tudo que a gente bateu papo aqui, da minha trajetória e da forma que eu penso, da forma que eu pesquiso as coisas, né? Eu acho que se fosse para deixar uma mensagem, eu deixaria essa, né? O quão é importante que a gente possa fazer aquilo que faz sentido para a gente. Porque a todo momento, desde quando eu entrei na academia, já que essa entrevista foi mais embasada na minha vida acadêmica, eu tinha isso, né, de tentar colocar em pé de igualdade de tratamento os conhecimentos que eram feitos no território. Mas para isso ser aceito na academia, eu tinha que quase que traduzir, né, isso. Então eu só consegui esse feito de alguma forma, né, se é que eu posso dizer que eu já consegui em algum grau de realização, que foi porque eu acreditei, né? Acreditei que o conhecimento que brota do território, ele é tão válido e importante quanto o conhecimento que brota na academia. E tentei a todo custo, né, e tento sempre, com algum grau de sucesso já, mostrar isso através da linguagem científica. Então, eu acredito que, como consideração final, eu poderia deixar essa mensagem, assim, de acreditem na sua vivência, né? Acredite na forma que você interage com o meio, que você aprende, acredite na oralidade, acredite no chão que você pisa, porque eu acho que não tem verdade maior do que essa. Kildre, muito obrigado por conversar com a gente, por compartilhar um pouco da tua pesquisa. Obrigado você que ouviu também. Fique à vontade para sugerir novos temas, novos convidados ou convidadas. Esse é o Ecos do Marajó e até o próximo. Tchau, tchau.